Por que uma equipe te seguiria? O que é que faz com que aquelas pessoas queiram andar com você, que vai ser parte do seu programa de desenvolvimento de líderes? Quero começar hoje com um pequeno provérbio chinês que diz: se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Mas se a sua visão é para a vida toda, plante pessoas. É isso que fazemos como líderes, plantamos pessoas. E nessa série de episódios do Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, nós estamos trabalhando uma metáfora. Líderes são como árvores. E deixam um legado, geram vida, frutificam, influenciam e, acima de tudo, plantam sementes. O sentido desse provérbio chinês de plantar pessoas, se a sua visão é para toda uma vida, se aplica muito habilmente aqui. Porque, na verdade, como líderes, uma das maiores comparações que nós podemos fazer entre líderes e árvores é que nós plantamos pessoas. Não só plantamos trigo ou uma árvore para uma década, mas plantamos para a vida toda, plantamos para a eternidade. Então, o episódio de hoje é sobre comece a capacitar líderes hoje. E isso tem a ver com tudo que nós falamos em todos esses episódios, e eu gostaria de te ajudar num processo de capacitação contínua na sua igreja, na sua empresa ou na sua organização, escola, hospital, onde quer que você lidere. E para isso, eu quero começar com o texto de Efésios 4, que mostra como a gente foi chamado para fazer isso. Esse texto se aplica tanto na igreja como em qualquer organização. E ele fala que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para quê? Para capacitar as pessoas, para que elas trabalhem, elas realizem a obra e dessa forma a igreja seja edificada, as organizações sejam edificadas, as empresas prosperem, avancem e isso cause impacto nesse tempo e nessa geração. Bom, quando a gente olha para isso, a gente precisa refletir sobre alguns aspectos que eu quero levantar com você hoje aqui. Um primeiro aspecto disso é por que uma equipe te seguiria? Pare um pouquinho e pense nessa pergunta. Por que novos líderes gostariam de andar com você? Qual a razão pela qual eles são influenciados e você inspira essas pessoas? Bom, quando a gente olha para esse texto de Efésios 4, a gente vê uma sequência nele. Assim como eu falei que as árvores têm um processo. Deus dá determinados tipos de líderes, apóstolos são aqueles que enxergam longe, profetas são aqueles que confrontam as pessoas, evangelista é aquele que olha ao seu redor e vê como pode compartilhar a mensagem das boas novas com essas pessoas. O pastor é aquele que cuida do coração, é aquele que apacenta, que cuida das ovelhas. E o mestre é aquele que ensina. E assim a gente tem diversos outros tipos de dons que a Bíblia mostra. Os administradores, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são bondosos e doadores e assim por diante. Existem diversos tipos de liderança e de influência. Por isso, da mesma forma que existem diversos tipos de árvores que produzem diversos tipos de frutos, a sua liderança vai produzir um tipo de fruto que gera esse impacto. Mas você pode perguntar, como capacitar líderes? Como multiplicar isso? E eu diria que talvez esse seja o maior desafio do nosso tempo, dos últimos anos que a gente tem nas organizações. No caso das igrejas, os pastores vivem sobrecarregados porque não praticam Efésios 4, porque não capacitam outros. Se a gente lê esse texto de trás para frente, a gente poderia dizer, a igreja não está crescendo. Por quê? Porque os líderes as pessoas não estão trabalhando. Por quê? Porque elas não foram capacitadas. Por quem? Pelos líderes, pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Numa empresa e numa organização, numa escola, num hospital, seja o tipo de organização que for ou o tipo de negócio que for, a mesma coisa. Alguns líderes se tornam sobrecarregados porque eles não estão capacitando outros, não estão dividindo com outros a responsabilidade que lhes foi delegada. Uma árvore sozinha não produz todos os frutos necessários no mundo.
São necessárias muitas árvores para suprir a demanda e a necessidade de alimentação do mundo. Na liderança é mais ou menos a mesma coisa. Então, primeiro, tenha uma visão sobre como você pode desenvolver líderes. Pergunte para Deus, independentemente de você ser o pastor de uma igreja, ou o executivo de uma empresa, ou o dono de uma empresa. Qual é a visão para eu capacitar líderes? De que forma eu posso não simplesmente produzir laranjas, mas produzir sementes? Escreva essa visão, por menor que seja, meia página, uma página. Qual é a visão que você tem de futuro sobre como você vai investir em pessoas que vão se tornar em novas árvores? Como você transforma a semente da sua vida e da sua liderança numa floresta? É sobre isso que a gente não só quer falar hoje, mas te desafiar a pensar. Tire um tempo do seu dia a dia, da sua liderança, não simplesmente para cumprir tarefas, cumprir agenda, mas para desenvolver líderes. Até hoje, ao longo desses 40 anos de ministério que Deus me permitiu ter, eu só fui chamado talvez por 2 ou 3 igrejas que queriam uma consultoria ou uma ajuda para elaborar um projeto sobre desenvolvimento de líderes. A maioria quer saber como é que eu faço a igreja crescer, como é que eu implemento pequenos grupos, ou células, ou discipulado, ou coisas desse tipo, mas raríssimas igrejas me chamaram até hoje, ou chamaram a nossa equipe até hoje, para desenvolver um projeto de multiplicação de líderes. Isso significa plantar sementes que vão se transformar em floresta. Então a primeira coisa é, tenha uma visão clara. Não se acomode enquanto você não tiver essa visão muito clara de como capacitar líderes. A partir dessa visão sobre como capacitar os líderes, pense e escreva algumas coisas sobre como criar alguns pilares desse programa de capacitação de líderes. Entenda o seguinte, uma visão de capacitar líderes não é simplesmente quantos cursos eu vou fazer esse ano ou quantas pessoas eu quero desenvolver na liderança, mas como eu vou desenvolver uma mentalidade contínua de capacitação de líderes. E para isso você precisa de alguns pilares. Essa visão precisa estar construída sobre alguns pilares. Quais pilares poderiam ser esses? Bom, eu vou dar algumas sugestões, mas você vai precisar escrever os seus pilares. Eu vou dar aqui 5 sugestões de pilares que você pode ter para dar base a uma visão de capacitação de líderes na sua igreja ou na sua organização. Primeiro, discípulos que se tornem líderes servos, com uma visão estratégica. Isso se aplica a uma igreja ou uma empresa. Há um tempo atrás eu fui chamado por um banco para fazer uma palestra para a liderança desse banco que queriam desenvolver o conceito de liderança servil no longo prazo desse banco. Percebam que nós temos os valores bíblicos do reino, mas eles se aplicam em qualquer lugar. Então, um dos pilares pode ser discípulos que se tornem líderes servos, que foi exatamente o que Jesus ensinou para os 12. Segundo pilar, desenvolva de forma integral e saudável os líderes. Percebam que aqui tem 2 palavras cruciais, integral e saudável. Você não pode simplesmente desenvolver líderes pensando nas habilidades técnicas deles. Pense em como você vai desenvolver esses líderes a vida toda, em todas as áreas da sua liderança. Um programa de desenvolvimento de líderes precisa abordar não só os aspectos técnicos da liderança, mas a família, as emoções, a mente, o coração, as habilidades técnicas, as habilidades relacionais e assim por diante. Então, desenvolva líderes de uma forma integral e saudável. Isso vai precisar de bastante tempo. Terceiro, líderes com visão de servir o lugar onde estão e a sociedade, as nações. O chamado de Deus para Abraão foi: você vai abençoar as nações. A missão de Jesus para nós é: faça discípulos de todas as nações. Seja por meio de uma igreja, seja por meio de um negócio, de uma escola, de uma empresa, ou seja lá o que for a sua organização. Desenvolva líderes com a visão de servir o lugar onde estão, mas além daquele lugar. Quarto pilar, líderes focados no cuidado e transformação das pessoas. Se você é dono de uma empresa, você vai produzir produtos ou oferecer serviços, mas que tipo de produtos e serviços podem gerar transformação na vida das pessoas?
Se você é pastor ou líder numa igreja, o nosso negócio principal é transformação de vidas. Então pense em equipar líderes focados no cuidado e transformação das pessoas. Por fim, o quinto pilar, líderes multiplicadores. Lembre-se das duas perguntas. O que uma laranjeira produz? Qual é a missão de uma laranjeira? Não basta a gente produzir líderes que sejam ativistas, produtores de atividades, mas líderes que cumpram a missão, que formem novos líderes, que plantem novas sementes, que gerem sementes para gerar impacto na vida das pessoas. Bom, então, primeiro, escreva uma visão. Segundo, defina alguns pilares que vão dar sustentabilidade nessa visão a longo prazo. Terceira coisa, saiba onde a sua visão vai te levar. Desenvolva uma visão que crie uma cultura para formar discípulos e que sejam discípulos multiplicadores que se tornem líderes servos. Foi isso que Jesus fez. Se você é pastor de uma igreja, o exemplo de Jesus é o melhor para você. Forme e desenvolva uma cultura que forme discípulos multiplicadores que se transformem em líderes servos. Se você é executivo de uma organização ou um empreendedor, forme discípulos. Não simplesmente naquele contexto da igreja, mas pessoas que vão abraçar os valores que você está colocando na sua empresa ou organização e que se tornem multiplicadores e se tornem líderes servos, para que a sua organização seja uma organização transformadora que gere impacto na vida das pessoas. Então, primeiro, tenha uma visão. Segundo, escreva os pilares que dão sustentação a essa visão. Terceiro, defina bem onde essa visão vai te levar. E quarta coisa que é crucial, faça planos de ação. Primeiro, defina que tipo de conteúdo você quer desenvolver para formar líderes. O que é que você vai ensinar para essas pessoas? Por isso eu perguntei, por que uma equipe te seguiria? O que é que faz com que aquelas pessoas queiram andar com você? Que vai ser parte do seu programa de desenvolvimento de líderes. Defina qual é o conteúdo que vai contribuir para a vida e para a transformação da vida dessas pessoas que vão transformar a vida de outras. Segundo, defina áreas de ação. Então, por exemplo, numa igreja, líderes para a igreja local. Mas, pastor, não se restrinja a isso. Às vezes a gente só forma líderes para a igreja para suprir as necessidades. Forme líderes para além da igreja. Então, um segundo grupo de líderes que você pode formar é líderes para a sociedade. Líderes que vão fazer diferença nas empresas, nas organizações, nas escolas e assim por diante. Líderes geracionais é um terceiro grupo. Onde começa a formação de líderes? Lá no Kids, lá com as crianças. Pense em formar líderes para as necessidades que você tem hoje, mas para as necessidades daqui 10 ou 15 anos. Líderes geracionais, líderes vocacionais, líderes que têm um chamado para fazer diferença na sociedade, como pastores, como missionários, como empreendedores, como business as mission, enfim, os diversos segmentos que a gente pode desenvolver. Perceba que você pode ter 3, 4, 5 planos de ação. Por isso, não é um programa que forme líderes simplesmente para as necessidades de hoje. Então, com tudo isso, tenha esse plano de desenvolvimento de líderes para o longo prazo. E como eu disse, quero deixar uma dica final. A Envisionar tem um programa chamado Lidere, que não é simplesmente um método, é uma cultura. O programa Lidere é algo que vai ajudar você a desenvolver uma cultura de liderança. Ele tem livros como esse, o que eu compartilhei nesses 7 ou 8 episódios é simplesmente uma parte desse todo. Temos livros, temos recursos de capacitação, cursos na plataforma, mas ele é um programa que visa muito mais do que isso. Como criar uma cultura contínua de capacitação de líderes. Esse é o maior desafio que eu deixo para você nessa série de líderes que frutificam. São líderes que não simplesmente capacitam para suas necessidades de hoje, mas para o amanhã. Então, crie um processo contínuo de capacitação de líderes na sua igreja e na sua organização. Inicie com esse programa, por exemplo, que você já tem diretrizes sobre ele. Mas pense nos próximos 10 ou 15 anos. Como você vai cumprir o chamado de Deus para você de não simplesmente ser um líder que frutifica, que produz laranjas, mas um líder que produz sementes. E o potencial de uma semente é o de uma floresta.
e eu espero ouvir falar daquilo que você vai fazer na sua igreja, na sua empresa ou na sua organização. Conte com a nossa ajuda, entre em contato com nossa equipe no nosso site e eu espero ouvir falar de como você vai frutificar e de como vai causar um impacto nesse tempo e nessa geração. Que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida para um tremendo impacto e frutifique para que o potencial da sua vida e da sua semente se transforme numa floresta. Um grande abraço e espero ouvir falar da sua história.